A nossa mensagem hoje tem como título Povo Rebelde, só Cristo na causa. A palavra de Deus nos mostra em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhes disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Parece muito, meus irmãos, que muitas pessoas têm a ideia de que o povo de Deus deve ser fiel e obediente apenas a Cristo e rejeitando qualquer outra autoridade ou influência que possa afastá-lo de Deus. Pois você está certo, é assim mesmo. Nós temos que observar isso. A palavra é de Deus e nós temos que estar sempre pronto em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, levando aos nossos radioouvintes a palavra viva, a palavra que toca os nossos corações. A palavra que tem como título de nossa mensagem, Povo Rebelde, só Cristo na causa. É necessário entender, fidelidade a Cristo, é o que está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus disse para o inimigo de nossas almas: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus falou a Satanás: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Só o Senhor teu Deus adorarás. Essa palavra, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, amigos, rejeitar a rebeldia é um ponto importante em nossas vidas, que é fundamental a gente rejeitar a rebeldia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem são ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então nós temos que nos submeter, é o que diz a palavra de Deus. A gente tem que estar sempre obediente por questão de entendimento. Autoridades que são superiores, aleluia, e toda autoridade que vem de Deus, nos mostra a palavra do Senhor, são ordenadas pelo Senhor, e por isso temos que viver em conformidade com o Evangelho, o temor de Deus. Por isso quem resiste à autoridade, diz a palavra, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ainda no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com tristeza, porque isso não vos seria útil. Então, a palavra de Deus deixa bem claro, prezados radioouvintes, amigos, que a rebeldia separa o homem de Deus. Temos que tirar isso de nosso coração, estar sempre sujeito à autoridade de Deus, as autoridades que são mencionadas pela palavra de Deus, que são superiores à autoridade que vem de Deus, através dos homens aqui na terra. Então o pastor na igreja, ele é a autoridade dada por Deus para pregar a palavra de Deus quando, observe, quando ele está de acordo com o Evangelho, pregando o que Jesus mandou. Por essa causa chama a sua atenção um povo rebelde, que não obedecem a Cristo, que não obedecem ao pastor, obedecem às potestades das trevas, observando que homens que se intitulam pastores e não são pastores, porque eles ficam pregando, falando do que Malaquias falou ainda do Velho Testamento, quando a palavra de Deus nos diz
no Novo Testamento, palavras que vieram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Esta é a palavra do Senhor. Temos que estar sempre atento, meus amados irmãos, o que é pregado, o que é anunciado pela palavra de Deus, com a autoridade de quem obedece o Evangelho, de quem verdadeiramente é pastor. Porque o que não é pastor é aquele que está metendo a mão no seu bolso, com o braço do pescoço e a outra mão, o outro braço no bolso, puxando o que você tem. Porque diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o façam com alegria e não com tristeza, porque isso não seria útil. Ou seja, nós temos que obedecer aos pastores, pastores que são dados por Deus, que não querem tirar o que é seu, que não deseja nada de ninguém, e seguir a Cristo, conforme está escrita a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Cristo é isso, é estar de acordo com a sua palavra, estar sempre em reverência ao nosso Deus, em respeito ao Evangelho de Cristo, conforme ele mesmo diz em João 10 e 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. E não seguirão estranho, pois a voz do estranho é: trazei dízimos à minha casa ou à casa do tesouro. Enquanto as ovelhas do Senhor ouvem a voz de Deus dizendo: é de graça, não precisa pagar, porque eu já morri na cruz para dar a sua salvação gratuitamente. A conclusão de ser fiel a Cristo, meus irmãos, é fundamental para os cristãos. Isso envolve rejeitar a rebeldia e a desobediência, é claro. Seguir a Cristo com obediência e fidelidade. Isso é a nossa conclusão de ser fiel, que é fundamental, é seguir o Senhor com fidelidade. Ao fazer isso, os cristãos, nós podemos experimentar a plenitude da vida de Cristo e cumprir o compromisso de Deus para as nossas vidas. Que lindo, meus irmãos, como usar também nosso Deus, a misericórdia que pode tocar nossos corações e transformar nossas vidas. Deus tem usado de misericórdia conosco. Aqui estão alguns versículos que nós escolhemos para que nós possamos observar a misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor. No Salmo de número 103, versículo 8. Misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo e grande em bondade. É o nosso Deus. Esse é o Senhor da glória. Conforme Paulo também descreve em Romanos capítulo 9, versículo 15, porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia e terei compaixão de quem tiver compaixão. Esse é o Deus que nós pregamos, Jesus Cristo, que morreu e se entregou para morrer na cruz e ainda dizer ao Pai: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, aleluia. Na mesma hora, em consequência, diz: perdoa-os, porque não sabem o que faz. Um povo rebelde que matou, estrangulou a vida de nosso Cristo. Mas o nosso Deus, Pai Celestial, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está vivo, sentado à direita do Pai, a interceder por nós. Aí nós temos que, nesse momento, levantar nossos olhos aos céus, o nosso entendimento, abrir o nosso coração para um agradecimento, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então temos que estar sempre glorificando com o espírito, um coração grato a Deus pelo que Ele fez em nosso favor. Ainda no Salmo de número 100, versículo 4, diz: entrai pelas portas com ação de graças e nos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Aleluia. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos traz. Uma porta que se abre com ação de graça, um coração agradecido para dar graças ao santo nome do Senhor, nos átrios de louvor ao nosso Deus, dando graças e bendizendo o seu santo nome. Nesta conclusão sobre paz que Deus colocou em nossos corações
e a querida misericórdia de todos, a misericórdia de Deus, que é um presente incrível que nos permite experimentar sua bondade e amor. Ao agradecer a Deus por sua misericórdia, podemos cultivar uma relação mais profunda com Ele e viver de acordo com a sua vontade. Que possamos, meus queridos irmãos, amigos, sempre lembrar da misericórdia de Deus e agradecer-lhe por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Glorificado seja o santo nome do Senhor, porque isso é lindo, é incrível, como a misericórdia de Deus pode tocar nossos corações e transformar nossas vidas. Irmãos, isso é coisa maravilhosa. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos mais uma vez, meu Pai, por estarmos aqui reunidos no teu nome, a orar, a buscar o Senhor em favor de cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar de uma forma maravilhosa, Pai. Eu te peço e agradeço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você quem era esse